convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 para frente. Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 em diante, porque eu falarei nessa manhã de mais uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Uma das linhas deste cântico dizia que haverá um dia em que nossos corações não terão mais angústias, mais mágoas, mais tristezas. Haverá um dia que nós entenderemos claramente coisas que, neste momento, muitas delas ainda não estão tão claras na nossa mente. E uma das coisas que parece estar sempre muito claro, mas que na prática nem sempre está verdadeiramente clara, é a questão do perdão. Esta parábola põe uma pulga atrás da orelha na gente. Por quê? Eu explico. Via de regra, nós, calvinistas, que sabemos que é Deus quem nos preserva, que sabemos que é Ele que nos sustenta até o final, nós sabemos que nós não vamos ao céu, nós não somos preservados, a perseverança dos santos não é por coisas nossas, não é por atitudes nossas, não somos nós que nos firmamos e dizemos, eu faço isso e o Senhor tem que me salvar. Nós não confiamos em nós a esse ponto. Então, nós confiamos que a salvação vem do Senhor, que Ele mesmo nos dá a fé para que possamos crer, e então exercitamos esta fé, porque Ele nos deu essa fé, exercitamos essa fé, que é uma fé que agrada ao Senhor, e o tempo vai passando, e nós vamos falecer em determinado dia, que o Senhor sabe, que nós não adiantamos nem atrasamos essa hora, é o Senhor que sabe, e então, quando chegarmos ao céu, toda a glória será dada ao Senhor, porque tudo isso, obviamente, Ele fez por nós. Então, nós entendemos isso claramente na nossa cabeça, que Deus é o Salvador, que nós não nos auto-salvamos, Ele nos salva, só Ele nos salva, tudo depende dEle, tudo depende do Senhor. Bom, até aí tudo certo, e é muito bom para nós isso, porque a gente diz, então está tudo bem, então eu estou bem, então nada pode realmente me acontecer, então eu estou definitivamente no céu já. Ainda não cheguei, é a diferença entre o já e o ainda não, eu já sou salvo, já sou um herdeiro do reino, eu tenho uma morada, eu tenho um local que o Senhor Jesus garantiu para mim e está tudo certo, eu chegarei lá. O problema é que neste ainda não, no fato de ainda não termos chegado lá, está a nossa vida, está o nosso dia a dia, estão as nossas práticas. E é aqui que entra essa questão do perdão, que nós vamos ler aqui na parábola do credor incompassivo. Por que será que o Senhor Jesus disse ao final da oração do Pai Nosso, que eu li no início da nossa liturgia? Porque se perdoardes os pecados daqueles que vos perdoam, o vosso Pai Celeste vos perdoará com alegria também. Mas se não perdoardes os pecados daqueles que lhe fazem mal, vosso Pai Celeste não vos perdoará os vossos pecados. Mas e agora? E agora? Eu já sou salvo, está tudo certo, mas como é isso? Como entender essa questão? Qual é a instrução que tem nisso? O que Deus está querendo dizer? Sabe por quê? Porque é muito comum alguém ter tanta certeza da sua salvação, ter tanta e absoluta certeza de que está no céu, que descuida da vida aqui. E então acha, não, eu posso não perdoar, eu posso carregar mágoa, eu vou para o céu igual. Bom, eu diria, será? Será? É essa a compreensão que nós temos de ter de salvação? Não, se a perseverança dos santos diz que Deus faz tudo, que Deus me mantém, que Deus me preserva e que eu sou salvo no Senhor Jesus e que eu vou para a eternidade, se esse ponto é claro, então, que importância tem eu perdoar ou não, meus irmãos? Eu já vou para lá mesmo, já está tudo certo mesmo. Bom, minha pergunta é, será que essa é a melhor interpretação? Será que isso é certo? O que acontece com aqueles que não conseguem perdoar? O que acontece?
O que acontece com aqueles corações que são verdadeiros poços de mágoa, poços de ira, poços de justiça? O que acontece com esses corações? É isso que a parábola nos ajuda a pensar. Pelo menos pensar. Pelo menos refletir. E ao final extrair a lição desta parábola. O que é que nós devemos pensar acerca da nossa vida enquanto não chegar o dia da glória eterna? Como interpretar bem a teologia reformada e não correr o risco de cair no hipercalvinismo e jogar, atribuir até mesmo a nossa falta de perdão, até mesmo a nossa falta de clemência a Deus, falar, só assim porque Deus quer que eu seja assim. O que fazer? Por isso, minha oração é que a palavra de Deus nos ajude nessa manhã a fazermos a leitura adequada de como devemos viver como cristãos. E está escrito aqui então, no texto de Mateus capítulo 18, que eu lerei, os irmãos acompanharão. Por isso, vou ler do 21 para frente. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Como aqueles que têm dificuldade em perdoar gostariam que não existisse o versículo 35. Como aqueles que detestam reconsiderar. Como aqueles que sofrem as dores, as mágoas, potencializam as ofensas, gostariam que o versículo 35 não estivesse aqui. Só que ele está. E ele está de maneira muito clara. Mateus 18, versículo 35. Assim também o meu Pai, disse Jesus, meu Pai Celeste, vos fará, se sinceramente não perdoardes cada um ao seu irmão. Meus irmãos, como sair de uma encruzilhada como essa? O que resta para nós se seremos perdoados à medida que perdoamos? Pense seriamente nisso. Não romantize a palavra. Pense seriamente nisso. Não crie subterfúgios para dizer, não, Jesus não, Deus não vai fazer isso. Irmão, não te fies na tua própria consciência e entendimento. O que a palavra diz é isso que nós lemos. O que Jesus queria dizer com isso? Porque a palavra de Deus é tão objetiva? Porque a palavra de Deus nos incomoda tanto, meus irmãos? Porque essa é uma palavra para incomodar.
Se você lê Deus é amor, isso não lhe incomoda. Se você lê Deus é cuidador, isso não lhe incomoda. Se a palavra de Deus diz o Senhor é o meu pastor, isso não lhe incomoda. Se a palavra do Senhor diz Deus tudo criou e tudo sustenta, isso não lhe incomoda. Todas essas coisas lhe dão paz, alegria, segurança, satisfação, ânimo. Todas essas coisas lhe transmitem graça, todas essas coisas lhe transmitem segurança. Mas quando a palavra de Deus diz, eu estou avaliando o seu coração e eu estou vendo como é que você age, como é que você reage, e eu estou acompanhando as tuas atitudes, e eu acompanho você quando você se mostra para as pessoas externamente, e eu também estou acompanhando você quando você está em silêncio no recôndito do teu lar. Isso nos incomoda, porque isso nos coloca numa situação de estarmos sendo verdadeiramente vigiados. E nós não estamos sendo vigiados por pessoas como nós, porque como nós não conseguimos vigiar as outras pessoas, nós temos a certeza, a ideia que eles também não nos vigiam. Então nós estamos isolados uns dos outros por algum tipo de proteção que nós criamos. Mas e quando não podemos criar nenhum tipo de proteção para com aquele que tudo vê, para com aquele que tudo assiste, para com aquele que está em todos os lugares, o tempo todo? Isso nos revela, isso nos expõe, isso tira máscaras, isso tira verniz, isso tira aparência, isso faz cair as proteções, isso nos expõe aos olhos do Criador. E se tivermos uma intenção, uma visão correta do nosso Criador, nós não podemos nos enganar acerca dele. Nós não podemos criar um Deus e falar, bom, tudo bem, o Senhor está olhando para mim, o Senhor me vê, mas o Senhor é isso que eu quero que o Senhor seja, porque o Senhor é o que Ele é. Nós não podemos dizer, então podes me olhar, mas olhes para mim com um olhar de perdão, de misericórdia, o tempo inteiro. Não podemos. Deus, na sua liberdade, nos olha como Ele é, não como nós queremos que Ele seja. Não, mas o meu Deus é um Deus de amor, o meu Deus não julga, o meu Deus... Querido, esse Deus não existe. Este meu Deus não existe. Esse Deus que eu quero, que eu faço, é um ídolo. Esse Deus que eu crio e estabeleço para se relacionar comigo é fruto da minha imaginação. Eu imagino um Deus que eu quero que seja assim. Esse Deus é uma mentira, esse Deus é uma farsa que eu crio por conta do meu coração querer um Deus que me aprove. Essa é talvez uma das piores idolatrias que o homem possa produzir. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, eu falarei sobre idolatria. Por conta deste momento, desta data em que estamos vivendo, outubro, por conta do que tenho visto pela televisão, a quantidade enorme de pessoas no nosso país exercitando uma intensa idolatria nesses dias, nossa escola bíblica dominical falará hoje sobre os deuses que nós criamos no nosso coração. Mas, neste momento, nós estamos falando sobre alguém que não pode ser idolatrado, não pode ser feito de ídolo. Nós estamos falando de Deus, o Deus que tudo vê, o Deus vivo, o Deus de Israel. E sobre este Deus, nós não podemos criar ideias, criar hipóteses. Ele é o que é. Bom, essa é uma passagem que Jesus está explicando aos seus discípulos quem é este Deus dentro do seu reino, quem é o Rei dos Reis dentro do reino dele e como ele age em relação ao seu povo. Então, o capítulo 18 de Mateus, se você quiser dar uma olhadinha, vai começar com isso. Os discípulos estão discutindo sobre quem é o maior no reino dos céus. Quem, porventura, é o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança. Coloca essa criança no meio deles e diz assim, olha, se não houver conversão no coração, se não houver um senso de dependência no coração, ninguém entra no reino dos céus.
Mais do que isso, não é só um senso de dependência, é um senso de humilhação também. Se não tiver uma humilhação no coração, também não entra no reino dos céus. Depois o texto vai falar sobre os tropeços da nossa vida, sobre a maneira como é natural que as pessoas reajam às outras pessoas. E aí do versículo 15 para frente tem a famosa instrução como tratar o irmão culpado. Depois da orientação sobre como se deve tratar um irmão que peca contra nós, é que Pedro faz a pergunta. Então, tudo bem, eu sei que tem que perdoar. Então, tudo certo, eu sei que precisa exercer perdão para com as pessoas que fazem mal a mim. Mas a minha pergunta é, quanto? É uma vez? É duas vezes? São 3 vezes? 4, 5, 6? É 7, que é um número alto? E aí Jesus diz que não. Jesus diz que não é 7 vezes. O número 7 não é o suficiente. E ele multiplica isso para números muito altos. Por que Jesus disse isso a Pedro? Porque Jesus disse a um homem que sabia que tinha que perdoar. Porque Pedro não está contestando o perdão. Pedro está dizendo, eu sei que eu tenho que perdoar. A minha pergunta é, quantas vezes? É bastante? E Jesus diz, olha, é mais um pouco do que bastante. É ao máximo. É mais um pouco do que muitas vezes. É muito. Então, do que essa parábola está falando? Essa parábola estaria falando de dinheiro? Não necessariamente. Embora a dívida seja muito alta, mas a parábola não é uma parábola de economia. Esse texto, então, essa parábola está falando de relacionamentos? Não exatamente. Está falando de como é que os irmãos devem conviver? Não exatamente. Também não parece ser uma parábola sociológica. Então, do que essa parábola fala? Parece-nos que esta parábola nos fala de direito. Parece que ela é uma parábola forense. Uma parábola que nos leva à condição do entendimento acerca de misericórdia e de justiça. Parece uma parábola jurídica. Parece uma parábola de responsabilidade. E ela se apresenta de 3 maneiras. No primeiro momento nós temos um senhor com um credor que é perdoado. No segundo momento nós temos este credor cobrando a dívida de outra pessoa e ele não perdoa essa outra pessoa. Num quarto momento nós temos as testemunhas que veem aquele homem não perdoar o outro amigo dele, e essas testemunhas entregam este homem ao Senhor, e nós temos uma reconvocação deste homem à presença do Senhor. E por quê? Por que este Senhor chama de novo o credor incompassivo? Por quê? A questão justiça e misericórdia, meus irmãos, ela é sempre muito debatida entre nós. No primeiro momento, parece que todos querem justiça. A justiça é certo que haja a justiça. E muitas vezes misericórdia parece ser apenas um ato altruísta que alguém tem, mas que não é necessário ter. Desde que se tenha justiça nas coisas, desde que o certo seja o certo, misericórdia é só alguma coisa que se alguém tiver, é uma coisa boa, mas se não tiver, não precisa. Porque a justiça parece ser superior à misericórdia. Mas esse texto talvez nos leve para outros entendimentos. Talvez esse texto nos leve a pensar que justiça e misericórdia devem caminhar juntas. A pergunta seria, quando aplicar justiça, então? Quando aplicar misericórdia? E Deus? Deus é justiça ou misericórdia? Deus é justo ou Deus é misericordioso? Ou Deus é tanto justo quanto misericordioso? O que esta parábola quer nos dizer?
Pedro, que era muito conhecedor da lei e dos profetas, e também muito conhecedor da tradição judaica, Pedro sabia que deveria perdoar o seu semelhante, como nós sabemos. Ele sabia qual era o seu dever, mas qual era o limite? Quanto se perdoa alguém? Pedro talvez pensasse que deveria perdoar até 7 vezes, e ele estaria perdoando bastante. Ele achava que 7 vezes poderia ser o suficiente. Ele quase afirma na sua pergunta: se eu perdoar até 7 vezes, o senhor acha que está bom? Talvez Pedro esperasse que Jesus dissesse: sim, Pedro, sim, você consegue, Pedro, perdoar 7 vezes? Porque a maioria não consegue perdoar nenhuma vez. Mas se você perdoar 7, Pedro, então você é um homem muito misericordioso. Mas a resposta de Jesus é não. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque Jesus está indicando uma ideia de muito, de máximo, de infinito. A misericórdia de Deus é tão grande que não pode ser medida. Pedro, você deve mostrar esta misericórdia ao teu próximo. Então, do que esta palavra está falando? Parece que esta palavra está falando da capacidade que nós temos de refletir a misericórdia de Deus. Meus irmãos, a vida não é fácil para ninguém. A vida é dura e continuará a ser dura, e parece-me que será cada vez mais dura. E os cristãos cada vez mais são exigidos a viver como cristãos. E viver como um cristão, meu irmão, é nos colocar aberto, é nos colocar de maneira transparente, é nos revelar constantemente ao mundo sobre o que somos e o que pensamos. E é ali que nós colocamos em xeque a nós mesmos. É ali que nós colocamos em xeque a nossa fé. É no mundo que nós mostramos se somos verdadeiramente pessoas que refletem a Deus ou pessoas que não refletem a Deus. Talvez essa parábola esteja querendo nos falar sobre isso. O quanto a gente reflete misericórdia, irmãos. O quanto nós somos canais da misericórdia. O quanto nós conseguimos ser instrumentos que recebem a misericórdia e entregam a misericórdia. Por isso esse é um texto que nos incomoda. Por isso esse é um texto que humanamente nos coloca numa situação muito difícil. E muitas das parábolas de Jesus, a maioria das pessoas não conseguiu entender. Esse é um texto que nos leva a pensar. Eu reflito. Eu sou alguém que a misericórdia do Senhor bate em mim e vai para algum outro lugar. Eu sou como um espelho que o raio do sol bate e ilumina em outro canto. Ou não, eu recebo, eu amo a misericórdia de Deus, eu sou muito agradecido, muito feliz pela misericórdia de Deus, mas não espere misericórdia de mim. Quando alguém me deve, tem que me pagar, como somos. Para explicar a magnitude do amor misericordioso de Deus, que deve refletir em seu povo, é que Jesus ensina a parábola do servo incompassivo. É por isso que essa parábola está aqui, querido irmão. É para que nós entendamos o tamanho do amor misericordioso de Deus, mas que deve ser refletido por seu povo. Então nós temos o chamado do oficial, o encontro do oficial com outro oficial, mas logo a seguir, infelizmente, um novo chamado do rei, aquele homem que foi perdoado e não conseguiu perdoar. Como composição da parábola, nós temos aqui que um rei reuniu seus oficiais, provavelmente seus sátrapas, seus servos, seus governadores, provavelmente, e um dia chamou estes homens para acertar as contas. Um deles devia um valor astronômico, 10.000 talentos. É muito fácil errar aqui. É muito fácil achar assim, vamos fazer a conta que seja a diferença entre R$100 e R$10.000. É muito fácil errar, por quê? Porque o Império Romano, segundo William Hendrickson e também Simon Kistemacher, o Império Romano arrecadava em um ano
aproximadamente 900 talentos de impostos. Um ano, o Império Romano arrecada um pouquinho menos do que 1.000 talentos. A arrecadação inteira do Império Romano era perto de 1.000 talentos em um ano. E este homem deve 10.000 talentos. Então não pense que é 10.000 reais a dívida dele. Não. É 10 anos de arrecadação de impostos do Império Romano. É isso que talvez signifique os 10.000 talentos. É bastante, né? É bem bastante, filho. Porque se for 10.000 reais, a gente paga. Se a diferença é entre 100 reais e 10.000 reais, a gente paga. Mas é 10 vezes a arrecadação anual do Império Romano. É uma dívida considerável. Na verdade, o que está implícito é um valor que não se pode pagar. Além disso, o talento era, naqueles dias, o valor mais alto do sistema monetário e financeiro do Império Romano. Comparamos, vendo que o total anual de impostos, então, de Herodes o Grande, era de aproximadamente 900 talentos, nós percebemos que era uma conta realmente alta. Está claro que o ministro das finanças devia ao seu senhor uma quantia muito grande. A parábola não nos conta o que ele fez para ficar com esse dinheiro. Não tem muita importância, mas a parábola nos sugere alguma coisa ilícita. Como é que um homem fica com 10 vezes a arrecadação anual de um império? O que já dá uma ideia que ele conseguiu isso de alguma coisa ou através de algum ato ilícito, embora não esteja aqui no texto. O que na verdade existe é que o homem deve bastante e tem que pagar. Ele sabia que jamais conseguiria aquele dinheiro. No dia marcado para o ajuste de contas, o homem vai, mas sem o dinheiro. Quando fica diante do seu senhor, há um veredito forense. Ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía seriam vendidos. E então a dívida poderia ser paga. Era demais para ele. Então ele se joga aos pés do soberano, implora por misericórdia e pede: adia a conta. Tem paciência e eu te pagarei. Pede misericórdia. Não pede perdão. Pede misericórdia. Diz que vai pagar, mesmo sem saber que não consegue pagar. Aquele senhor olha para aquele homem e pensa: mas como ele vai me pagar o impagável? Eu vou fazer mais. Eu vou quitar a sua conta. O seu senhor, por misericórdia, por piedade, cancela o débito e o deixa ir. É uma coisa inacreditável. É uma coisa para que a pessoa saia dali alegre, tão alegre, com tanta bondade. São daquelas coisas, daquelas passagens na Bíblia que falam de um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É uma passagem para alguém que conhece Deus dizer: Deus é mais amoroso. Ele não só adia a conta, ele cancela a dívida. Ele aceitou não me cobrar mais. Esse é o primeiro ato dessa passagem. E então esse homem sai e poderia sair dali um novo homem, com uma nova concepção de vida, com um novo coração, com uma gratidão latente no seu peito. Deus me perdoa, o servo não conseguiria pagar, eu não conseguiria pagar a conta, mas eu fui totalmente perdoado. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é paralelo a esse. Agora, esse homem que é perdoado torna-se senhor de alguém menor do que ele. E agora ele poderia chegar àquele que devia apenas 100 talentos e falar: não precisa me pagar, porque eu fui perdoado de 10.000 talentos agora meia hora. Está tudo certo. Essa é a minha maneira de agradecer por tudo aquilo que eu recebi.
ele desce as escadas do Palácio Real, absolvido, e encontra alguém que lhe deve. Pouco, talvez alguns dias de trabalho, e a conta já estaria paga. Mas o servidor diz: podes ter misericórdia de mim? Eu não tenho como lhe pagar. Mas ele toma a sua garganta, diz o texto, ele o sufoca. Ele não tinha sido sufocado pelo Senhor, mas agora ele sufoca e diz: paga agora. A pessoa diz: tem misericórdia de mim. E ele diz: não tenho misericórdia de você. Vai para a prisão até que me pagues tudo o que me deve. Aquilo que ele não poderia pagar foi perdoado. Aquilo que a pessoa poderia lhe pagar com algum tempo não foi perdoado. Isso nos leva a pelo menos 2 entendimentos. Deus faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. E nós sempre fazemos menos do que a capacidade que temos de fazer. Por que será, meus irmãos? Por que será? Por que será que nos falta paciência? Por que será que sobra justiça? Por que será que nós lançamos as pessoas em prisão? Exigimos que elas paguem as suas contas, exigimos as suas humilhações. Por que será? O terceiro ato dessa passagem mostra as testemunhas. E estas testemunhas estavam vendo, por quê? Porque esta pessoa cobra do outro ao público. Parece que não é pecado cobrar justiça das pessoas, parece que não é errado cobrar, parece que não é errado humilhar, parece que não é errado exigir que as pessoas cumpram aquilo que elas nos prometeram, parece que não é errado exigir que ninguém fale conosco, parece que é justo, parece que é certo. Você me deve, se você me deve, eu é que estou certo em cobrar, mas eu não tenho, dizia o pobre servo. Eu não tenho 100 denários, mas se você não tem para me pagar, você é o errado. Eu sou certo, eu estou no meu direito. Paga-me agora. Isso é certo. É ou não é, população? Talvez esse homem tenha dito. Tenho ou não tenho direito de colocar este homem na prisão porque ele não me pagou os 100 denários? Tenho ou não tenho, ó população? O que é que diz a lei? E aí eles falam, tem. Tem. Não foi feito às escondidas. Não se guardava segredos nessa época, não ali diante do palácio. Todos os que viram o acontecido poderiam ter dito, é verdade, ele tem o direito de cobrar a dívida. Mas eles lembram, mas não foi você que foi perdoado 10.000 talentos? Não foi você que não tinha com o que pagar? Que teria de ser vendido? Não foi você que recebeu a misericórdia, a quitação? Não foi você que pediu mais tempo para pagar, mas o teu Senhor disse, não precisa de tempo, eu não vou te cobrar? Não foi você? E então eles vão ao Senhor e eles dizem, Senhor, sabe aquele que o Senhor exerceu tanta misericórdia? Agora ele quer justiça. Sabe aquele homem que o Senhor disse, não precisa ser vendido, não precisa, segue a sua vida, vá em frente, mais ou menos como a mulher pecadora que foi trazida aos pés de Jesus, que todos queriam matá-la, que estava na lei o direito de matá-la, e Jesus diz, ok, podem matar, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra e mata. E aí eles pensam, opa, não, nós temos também pecados. Então eles colocam as pedras no chão, a começar pelos mais idosos. E quando Jesus se levanta, pergunta, onde estão teus acusadores? Ela diz, nenhum está aqui. Eles foram embora. Jesus diz, eu também não vou te condenar. Segue a sua vida, apenas não peque mais. Apenas não volte a cometer estes delitos que você está cometendo. Vai com a misericórdia que eu te dou. Segue a sua vida, mas tem uma vida diferente daqui para frente? Pois bem, isso cabe aqui.
ao credor incompassivo. Eu te perdoo a tua vida, eu te perdoo, você não precisa ser vendido como escravo, embora esteja na lei. Em Êxodo e em Levítico está escrito que um homem poderia e colocaria a sua vida e a sua família quando ele devia e não conseguiria pagar. Mas o Senhor diz, está perdoado, segue em frente, vai, seja uma pessoa agradecida agora. Mas aquele que recebeu misericórdia é o primeiro a exigir justiça. Então, as testemunhas vêm e dizem, Senhor, não valeu de nada o que o Senhor fez. É o Senhor quem está perdendo. O Senhor perdoou a conta, mas Ele não perdoa 100 denários do outro. Então, diz o texto, que quando o rei ouve a história, fica muito zangado, muito irado. Chama o servo de novo e o repreende com palavras duríssimas. Você é um homem mau. Você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa má. Você é uma pessoa que não consegue refletir misericórdia. Você é uma pessoa que eu tenho disposição para te dar mais do que tu pedes, mas tu não consegue dar o mínimo que você poderia dar. Qual é a diferença entre 10 mil talentos e 100 talentos? A diferença é de 9.900 talentos. Eu te perdoo 10 mil, mas tu, quando alguém não te paga 100, você coloca no tribunal, você expõe publicamente, você faz justiça com as suas próprias mãos. Essa é a questão. É por isso que ele diz, eu te perdoei aquela dívida, mas não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Meus irmãos, aqui tem uma coisa implícita aqui que eu gostaria de dizer de uma forma muito clara, para que não houvesse nenhuma dúvida. E a ideia é a seguinte: aqueles que recebem misericórdia devem misericórdia. É para não ter nenhuma dúvida. Aqueles que recebem tão grande perdão, aqueles que são alvos de tão inestimável, incontável misericórdia, não podem esperar a espontaneidade para perdoar. Aqueles que são perdoados nos níveis mais elevados, aqueles que são restaurados depois de estarem cobertos de chagas, aqueles que são perdoados depois de se assentarem numa cadeira de réus, com conta para pagar, com a vida para pagar. Eles não podem esperar a espontaneidade de um temperamento. O meu temperamento é assim, pastor, tenho dificuldade em perdoar. Conversa fiada. Para as escrituras, desculpa esfarrapada. Eu não consigo, fica martelando aqui na minha cabeça, fica me incomodando. Deixa eu lhes dizer o que um homem chamado J.C. Ryle disse, trabalhando no Salmo 39. Ele disse assim, que as lembranças, muitas vezes as más lembranças, são como um vento assoprando brasas de um coração cheio de mágoas. O nosso problema é o nosso coração. E as lembranças e a indignação em nós, porque alguém nos fez alguma coisa de ruim, fica como um eco na nossa cabeça. Mas ele fez isso, mas ela fez isso, mas ele fez isso, ele não poderia ter feito isso, ela não deveria ter feito isso, ele não tinha o direito de falar isso, ela não tinha o direito de me apontar, de me acusar, de me injuriar, ele não poderia ter feito isso. Riley diz que uma fogueira não se mantém acesa se não ficar colocando lenha lá. Uma fogueira só fica acesa e flamejante porque se coloca lenha, se alimenta de lenha. As mágoas alimentam um coração de tal maneira que chega um dia que a sua situação fica difícil diante de Deus. Irmãos, difícil mesmo, viu? E aí já é estranho,
Porque como é que alguém salvo totalmente, como é que alguém redimido totalmente, como é que alguém em santificação, como é que alguém na esperança da glória, com as promessas desde a redenção até a glorificação, que é você não consegue dimensionar isso em espaço de tempo, nem em valor, nem em tamanho, porque a salvação é a operação da Trindade, é o Pai elegendo, é o Filho justificando, é o Espírito selando. Deus move a Trindade por uma vida, a sua vida, para lhe levar a o estado que Ele quer. Lhe perdoa, nos perdoa 10.000 talentos, 10 vezes a arrecadação de um Império Romano dessa época. Mas aí quando alguém faz alguma coisa, nós dizemos, justiça! Justiça! Como é que a gente faz isso, meus irmãos? Como? Por isso essa é uma parábola que incomoda. Ela me incomoda. E eu sei que de alguma forma ela te incomoda também. Porque com isso, o rei entregou este homem aos carcereiros, aos verdugos. Os verdugos formavam a operação, vamos dizer, a prática do tribunal. Eles aplicavam a sentença. Os verdugos passariam a torturar até que a dívida fosse paga. Esse homem, ao não perdoar a dívida, contribuiu para que o seu senhor revogasse a clemência. Revogada a clemência, lá está o homem agora tendo que pagar a sua própria dívida. Essa história bem movimentada, contada aí em pormenores até expressivos, ela acentua o contraste do amor infinito e da misericórdia de Deus e o comportamento não tão misericordioso do homem, que normalmente tenta justificar, inclusive por lei. Jesus usa essa parábola para dizer a Pedro sobre a grandeza do amor de Deus para com um homem muito pecador. O pecado do homem é tão grande que Deus tem de perdoá-lo infinitamente. Mais que a conta, 70 vezes 7, disse Simon Kistemacher. A misericórdia de Deus não pode ser medida. Podemos calculá-la apenas vaga e aproximadamente. Ao contar a história deste servo que devia ao seu senhor, nós percebemos como é a misericórdia de Deus e como o homem é ávido por justiça. Embora a palavra justiça não esteja aqui na parábola, os conceitos são de misericórdia e justiça. Essa parábola está falando de misericórdia e justiça. São conceitos bíblicos que estão nas Escrituras o tempo inteiro. O povo judeu sabia que tinha que praticar a misericórdia, que tinha que praticar a compaixão. Pedro sabia que tinha que fazer isso, mas Pedro faz a pergunta, até quando, Senhor? Quanto é que eu devo perdoar mesmo? E aí Jesus diz, olha Pedro, você deve perdoar ao máximo. Por isso, a lição principal desta parábola é, motivado por gratidão, um pecador perdoado deve perdoar a qualquer um que tenha pecado contra ele. Pastor, eu não consigo fazer isso. Eu vou repetir a lição central da parábola do credor incompassivo. Motivado por gratidão, um pecador perdoado deve querer perdoar a qualquer um que tenha pecado contra ele. E deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para produzir plena reconciliação. Pastor, eu tenho muita dificuldade com perdoar. Meu irmão, então você tem muita dificuldade com a tua própria fé. Mas isso, assim, eu aceito o perdão de Deus, mas perdoar as pessoas é muito mais difícil. Pedro sabia disso. E a resposta de Jesus é, deve perdoar, Pedro. Mas pastor, o senhor não tem ideia do que essa pessoa ou do que alguém fez para mim. Eu não tenho ideia do que essa pessoa fez para ti, mas eu tenho ideia do que Jesus fez por ti. Pastor, mas foi muito duro a palavra que ela me disse. Ok, eu não preciso saber a acusação que ele te fez, o mal que ele te fez. Basta-me saber o que Jesus fez por você. O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por nós, é que deve ser a motivação. Nada nem ninguém poderá fazer alguma coisa
maior do que o que Jesus fez por mim ou por você. Essa motivação deve nos levar à aplicação. Em nossa sociedade temos às vezes enfatizada a misericórdia em detrimento da justiça. A preocupação exagerada com os direitos muitas vezes nos levam a achar que justiça é uma coisa ruim, só misericórdia é uma coisa boa. Mas essa parábola parece nos falar de justiça e de misericórdia. O Senhor exerceu misericórdia com o servo, mas quando o servo exigiu justiça, o Senhor exigiu justiça dele. Dá para entender esse raciocínio? A misericórdia foi recebida com muita alegria, mas quando ela não foi refletida e o seu Senhor ficou sabendo, o seu Senhor não voltou a exercer misericórdia com ele. O seu Senhor agora exigiu justiça. Queridos irmãos, eu caminho para o final porque essa é a aplicação mais objetiva que essa passagem pode nos dar. A misericórdia do Senhor é certa sobre nós. A misericórdia nossa para com os nossos devedores é certa também? A misericórdia do Senhor em termos de perdão é certa sobre nós. Jesus morreu por nós. A reflexão dessa misericórdia é certa através de nós, ou nós vamos passar a nossa vida exigindo a justiça das pessoas? Esse é o ponto de reflexão. É isso que vai mostrar se você entendeu verdadeiramente a misericórdia de Deus. Quando você perceber que o cristianismo que você tem, quando nós percebemos que o cristianismo que nós temos não é só para nós. Nós não somos uma esponja que absorve as coisas de Deus. Nós somos um canal que as coisas de Deus passam por nós. Nós somos um espelho que as ações de Deus precisam refletir. Nós não somos alguma coisa como um tonel que só recebe água e fica cheio. Nós somos alguém que tem capacidade de refletir as virtudes, as maravilhas, a bondade, a graça, a misericórdia, a paciência de Deus. E quando não fazemos isso, nos colocamos numa situação muito ruim diante de Deus, que é o que eu li na oração do Pai Nosso no começo. E aí, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Como é que nós estamos administrando a nossa fé, querida Igreja Presbiteriana de Santo Amaro? Como é que nós estamos administrando o valor perdoado? Como é que nós estamos administrando a salvação? Porque a salvação não depende de nós. Mas se a palavra de Deus diz que nós somos criados para as boas obras, é assim que a palavra diz. Que nós fomos salvos para fazer boas obras? Quando nós dizemos não, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Quando nós dizemos eu não consigo refletir o amor de Deus, eu não consigo refletir a graça de Deus, eu não consigo refletir a misericórdia de Deus, eu não consigo ser um canal de bênção, eu gosto da bênção, mas ser, dar. Aquela palavra mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Essa palavra não se aplica a mim. Eu sou mais feliz quando eu recebo. Quando eu recebo, eu fico muito feliz. Quando eu ganho um presente em 12 de outubro e eu sou criança, eu fico muito feliz. Mas se um pai diz, filho, vou te dar um presente nesse dia, mas você deve dar um brinquedo teu para alguém, talvez a criança já esteja acostumada, porque vê no pai, vê na mãe, a não dar nada para ninguém, falar, pai, deixa eu ficar com os dois. Por quê? Porque ela é mais feliz em receber do que dar. Mas o conceito bíblico é que a verdadeira felicidade não está no receber, está no dar. Talvez este homem, este credor incompassivo, não tenha entendido que a felicidade que ele contemplou no perdão seria muito maior, seria muito mais feliz ao perdoar os 100 denários. Por isso ele não consegue ter a felicidade completa, porque a felicidade completa está no receber misericórdia e no exercer misericórdia. Por isso ele fica com só meia felicidade. Ele fica com a felicidade do receber. Esse é um dos maiores erros do cristianismo, irmãos. Eles estão muito felizes em receber misericórdia, mas no exercer misericórdia não. Então eles ficam com meia felicidade. E deixa eu lhes falar uma coisa muito simples, de muito significado. Quem não consegue exercer misericórdia nunca será feliz plenamente.
ele sempre ficará com metade da felicidade. Ele fica muito feliz em receber, muito agradecido, mas sempre tem um dedo lá de cima, de algum lugar acima dos céus, dizendo: bonito, você recebe misericórdia, mas exige justiça. Meia felicidade só para você, porque você recebe misericórdia, mas quando é demandado da misericórdia, você cobra. Você quer que as pessoas façam certo, você não perdoa. Você entende por que a parábola do credor incompassível está aqui? O credor precisa passar a mesma compaixão que recebeu. Essa é a chave de entendimento espiritual para a felicidade diante do Senhor. Jesus contou essa história e as pessoas ficaram muito pensativas, certamente. Eu vou concluir dizendo uma coisa fundamental. Meus irmãos, você não precisa abrir o texto, eu vou apenas falar. Quando Paulo escreveu aos Romanos, Paulo disse que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós somos todos pecadores. O mesmo Paulo disse aos Romanos que nós não podemos pagar a conta, porque nós não temos condições de cumprir a lei plenamente. O mesmo Paulo, falando aos Romanos, disse: mas essa dívida tem que ser paga. E o mesmo Paulo aos Romanos disse: e essa dívida foi paga pelo sacrifício de Jesus. Esse é o grande dom, o dom inefável de Deus, para que vocês possam viver livres. Agora, se você é um servo livre, não seja um servo que aprisione os outros. Essa é a mensagem da parábola. Você está livre, você recebeu liberdade, você está perdoado, você não tem mais o direito de guardar e de exercer justiça. Você agora tem o privilégio de ser um canal que transmita a misericórdia de Deus. E quando você não o faz, quando nós não conseguimos perdoar, nós nos condenamos à meia felicidade. Nós nos condenamos a ficar felizes só com o que recebemos. Nós nos enclausuramos, nós nos colocamos de novo para dentro dos limites dos muros que nós mesmos levantamos para nós. Meus irmãos, essa passagem tem que nos fazer misericordiosos, essa passagem tem que nos fazer pensar, essa passagem tem que colocar as situações diante de nós, essa passagem tem que colocar diante de nós aquelas pessoas que nós odiamos, aquelas pessoas que nos fizeram mal e que nos incomodam e que nos tiram o sono e que nos fazem ficar enjaulados dentro das paredes da mágoa. Essa passagem tem que nos levar à liberdade. Por isso, o perdão é um estado do coração. Por isso, perdoar, nas palavras de Jesus, sempre é o máximo. Esperando a vontade do coração? Não, fazendo por responsabilidade. Esperando passar, achando que o tempo vai fazer passar as coisas, o tempo não apaga mágoas. Ao contrário, o tempo fortalece o eco da mágoa. Por isso que Jesus contou essa parábola. O Senhor disse: eu que exerci misericórdia sobre você, porventura você não devia exercer misericórdia? Olha a palavra devia. Eu esperava de você que você exercesse essa misericórdia também. Por quê? Porque fomos perdoados e porque temos de ser perdoados ainda diariamente. Por que é que nós temos de perdoar as pessoas? Porque fomos perdoados na nossa salvação, mas continuamos pecando diariamente. E precisamos do perdão de Deus ainda, aquele perdão dos pecados que nós ainda vamos cometer. Por que devemos perdoar? Como fazer isso? Como perdoar? Então, lembrando da misericórdia de Deus até aqui. E talvez a coisa que mais vai te preocupar agora, sabendo que haverá um julgamento final, que ainda não aconteceu, que ainda não chegou. Por que perdoar? Como perdoar? A parábola do credor incompassivo nos dá os motivos. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a sermos verdadeiros canais. Isso não é uma virtude. Como ele consegue perdoar? Que homem virtuoso, que mulher virtuosa. Não é só isso. É bem mais do que isso. É porque está em jogo a nossa relação com o nosso Deus. Que Deus nos dê graça, nos ajude e nos faça verdadeiramente refletores daquilo que recebemos. Em nome de Jesus.